Olá, docinhos e docinhas, estamos aqui para mais um vídeo e hoje eu quero mostrar para vocês, como vocês viram aí na capa do vídeo, o meu livro do Van Gogh. Eu nunca tinha tido um livro de arte, tá, gente? Eu tava assim, por esses dias passando pela livraria, passando pelos corredores despretensiosamente e daí eu vi essa belezura aqui. E eu nunca tinha comprado nada de arte, assim. Apesar de sempre ter sido entusiasta, sempre gostar, sempre estar acompanhando, seguindo páginas que postam obras de arte, enfim, uma amante de arte no geral. Eu tô super entusiasmada, gente. Eu achei muito lindo a capa e tal, e o conteúdo eu dei uma olhada antes, tá? Pra saber como é. E esse livro aqui é da edição Kahneman, acho que se fala assim. E eles têm, tipo, uma série de livros só de arte. Não sei se só de arte, mas eles têm uma série de livros de arte. E eu quero mostrar aqui pra vocês, com detalhes, algumas coisas. Quero folhear as páginas. E espero que vocês gostem, pessoal. Vou focar agora só nesse livrinho, tá? E aqui tá o livro, né, pessoal? Capa dura, como eu já tinha mostrado para vocês, com o nome Van Gogh. Na lombada tem o nome também. Aqui o nome do autor, Olaf Maxdorff. E aqui o nome da editora, Kahneman. Eu achava que isso era capa mesmo, sabe? Mas isso aqui é uma jacket. Eu nunca ia imaginar que isso fosse. E a capa é assim, cinza. Eu achei um pouco sem graça. E eu vou tirar ela só para ficar mais fácil para não amassar, porque esse aqui é fácil de amassar. E aqui tem essa pintura no verso, né? E aqui tem falando um pouco sobre Van Gogh em várias línguas. Eu escolhi esse livro também porque eu vi que tinha opção em português, tá? Tem falando assim: compreendido durante toda a vida e rotulado como o louco de cabelo ruivo, Vincent Van Gogh é um dos artistas mais famosos de todos os tempos. Considerado como um dos fundadores da arte moderna, criou, contra todos os vaticínios, uma obra única que continua a suscitar entusiasmo em todo o mundo. O historiador de arte Olaf Maxdorff, oriundo da cidade de Bona, trabalha como mediador de arte e autor independente cooperando com várias instituições artísticas e culturais por toda a região da Renânia. E vamos ao livro, finalmente. E aqui tem um índice, com vários idiomas. E aqui tem falando um pouco do Van Gogh, que é um autorretrato, né? Vincent Van Gogh, 1853-1890, é hoje em dia um dos artistas mais famosos de todos os tempos, e suas pinturas são uma parte indelével da memória pictórica mundial. Os seus girassóis, noites estreladas e cafés noturnos adornam inúmeras salas de estar em todo o mundo. Uma carreira fulgurante, considerando que vendeu apenas um quadro em toda a sua vida, enquanto atualmente as suas obras são vendidas por dezenas de milhões de leilões. Até os 27 anos de idade, Van Gogh procurou desesperadamente uma atividade que desse sentido à sua vida, oscilando entre a confusão e o entusiasmo. Depois de um processo árduo, finalmente encontrou o seu destino como pintor e desenvolveu uma forma de expressão pictórica completamente nova, como precursor do expressionismo. Van Gogh é considerado um dos fundadores da pintura moderna, juntamente com Cézanne e Gauguin. Só trabalhou como pintor durante cerca de 10 anos, amplamente ignorado e incompreendido durante a sua vida. É, em grande parte, graças ao seu irmão Theo, que as suas obras continuam a gerar aclamação mundial. No entanto, o apoio infatigável de Theo só conseguiu retardar a queda do irmão, mas não evitá-la. Van Gogh teve que arrancar a sua arte e a vida, ficando à mercê do seu indomável impulso criativo, bem como do seu estado mental instável. Interessante isso. Eu, inclusive, quero muito ler esse livro que trata dessa relação do Theo com o Van Gogh, que se chama Cartas a Theo. Quero ler muito esse livro, muito mesmo. Esse aqui é um pouco mais sombrio, um pouco diferente do estilo do Van Gogh que a gente está acostumado a ver, mas também é Van Gogh. O nome da obra é Os Comedores de Batata. Olha que pintura linda. Mesa de café com absinto. Ele retrata bastante, assim, temas bem cotidianos da vida, que é um pouco mais sombrio também. A paleta de cores um pouco mais ocre, um pouco mais escura. Quinta Ennui, acho que se fala assim. E continuando o texto que a gente acabou de ler, estado mental instável, depressões e atos desesperados sucederam-se reiteradamente. A automutilação em Arlé foi um clímax dramático e a suposta tentativa de suicídio foi o fim trágico de uma vida curta e problemática. Resta-nos uma obra pictórica que se caracteriza por uma grande seriedade e naturalismo intenso. Quadros que testemunham a grande sensibilidade da vida cotidiana e que são universalmente compreendidos. Isso que eu falei para vocês agora, Gente, eu vou passar o livro, quase o livro todo, mas não todo porque ele é enorme.
esse vídeo duraria uma eternidade. Mas, né, se vocês quiserem, sei lá, depois vocês comentam aí, eu vejo se faço uma resenha, um review, uma vista, né, mais completa do livro, aí mostro tudo. E eu adoro essas pinturas, assim, de natureza, com as pessoas, né, que foram conhecidas pelo Van Gogh. Pinturas bem, digamos assim, cotidianas mesmo. E ele sempre retrata a natureza, e eu adoro, então são temas pra mim que são meus preferidos. A Beira do Sena. Muito lindo. Com muito verde, muitas árvores, muitas flores. É o meu tema preferido na pintura. Pomar em flor com vista de Arlé. Olha que lindo. Essas cores bem intensas, né? Predominantemente de vermelho e verde. Aqui é Café à Noite em Arlé. Essa pintura é muito engraçada. Caranguejo deitado de costas. Aqui é Vinha Encarnada. Aqui tem falando alguma coisa, deixa eu ver em português. Em janeiro de 1890, a pintora belga Anna Boh, 1848-1936, comprou este quadro na exposição por 400 francos. Seria a única obra vendida durante toda a vida de Van Gogh. Olha só que interessante. A única obra vendida de Van Gogh enquanto ele viveu. Tem muitas informações boas nesse livro. Não tem só as pinturas. Claro que nenhum livro vem só as pinturas, né? Mas eu gostei do formato. As pinturas, assim, muito grandes, sabe? Olival, o nome desse quadro. As cores de azul, de verde. Esses tons são muito característicos do Van Gogh e eu adoro demais esses tons. E essa pintura eu acho muito linda. A mistura do azul com esse tipo de verde, com o azul mais escuro, esse amarelo um pouco dourado. Eu acho linda demais essa pintura. E o nome é Campo de Trigo com Ciprestes. Novamente mais natureza, né? Vou mostrar aqui os dois pra vocês. Não dá pra pegar os dois ao mesmo tempo. Esse aqui é Caminho em Saint-Rémy, o nome da obra. E esse é Erva Alta com Borboletas. Essa pintura eu amo demais, com toda certeza. Esses tons de verde são muito lindos, eu acho lindíssimo. E o nome é Rosas. O nome dessa obra é Rosas. Aqui tem algumas informações, né? Esse aqui acredito que seja o Theo, o irmão do Van Gogh. E esse, o Van Gogh, na idade de 18 anos, bem novinho. Olha aquele livro que eu falei pra vocês, Cartas de Van Gogh, Fatos versus Lendas. Aí vem falando aqui umas curiosidades. A correspondência de Van Gogh é considerada como um documento único da história cultural e intelectual europeia. Também ajuda a entender melhor a sua personalidade e a sua pintura. Estima-se que escreveu entre 2 a 3 mil cartas, das quais mais de 800 perduraram. Destas, cerca de 650 eram dirigidas ao seu irmão Theo. Johanna, a viúva de Theo, publicou essas cartas entre 1914 e 1915. Nessa primeira edição, certas omissões deram a impressão de uma relação perfeitamente harmoniosa entre os dois irmãos, porque uma série de conflitos tinham sido excluídos. Os retratos do Van Gogh também são bem legais. Aqui tem umas, acho que aqui é uma carta dele, tá vendo? Muito interessante. Carta de Vincent para o irmão Theo. Olha que coisa mais linda. Gente do céu. Isso aqui é Fábricas em Asnières, Vista Juquai de Clichy. Gente, eu não sei se estou falando certo, porque são palavras em francês e eu não falo francês, né? Obviamente. Olha que paleta linda. Olha esses tons de rosa, esses tons de verde. Um equilíbrio muito lindo. Girassol, que é famoso, né, nas obras do Van Gogh. O nome dessa pintura é Girassóis. E aqui, olha, no canto, assinatura, Vicente. 87. Foi pintada em 87. 1887, para ser mais exata. Outra pintura do Van Gogh. E essa aqui é de uma italiana. Isso aqui são pinturas muito interessantes do Van Gogh, que ele retratou o Japão. É muito estranho isso, eu não sabia. São xilogravuras de 1885. E ele copiou essas gravuras, aprendeu a utilizar, né, o efeito dos campos, das cores, etc. Essa é a famosa pintura, né, muito conhecida, Café Terrace à Noite. Essa é bem famosa mesmo do Van Gogh. Esse aqui é o esboço que ele fez, olha. Interessante. Tem aqui falando, esta arejada cena noturna, tão difícil de captar, fascina pelo amarelo das luzes, das lanternas, que aparece maravilhosamente incandescente devido ao poderoso contraste com o azul frio de uma noite de verão. Essa aqui é a mais famosa de todas, né? A Noite Estrelada.
Essa pintura já foi reproduzida tantas e tantas vezes. Eu já vi muito, muito, muito essa pintura. Mas eu amo, do mesmo jeito. Tem aqui no livro retratando um pouco dessa pintura. E falando que Starry Night... Não. Starry, Starry Night. Assim começa a famosa canção Vincent, editada em 1971, pelo cantor e compositor norte-americano Don McLean, para homenagear o famoso quadro A Noite Estrelada, bem como a vida de Van Gogh. A música tornou-se um sucesso mundial. E essa pintura também, né? Dr. Felix Ray, médico assistente, tratou Van Gogh após a sua automutilação no hospital de Arles. Muito interessante. Há um desenho de Ray que prova, de acordo com o Museu Van Gogh de Amsterdã, que o pintor cortou a orelha toda. Essa pintura é muito famosa também. Autorretrato com a orelha ligada. E essa também é muito, muito famosa, Girassóis. Outra suposição foi de que se tratasse de uma doença enzimática que, justamente com a falta de sono e o abuso de absinto, pode levar a ataques de demência. Recentemente foi feito outro diagnóstico de uma psicose de ansiedade e felicidade. O fato de que Van Gogh estava perfeitamente lúcido entre as suas crises e era capaz de avaliar a sua situação de forma realista parece corroborar com essa hipótese. Isso aqui deve estar falando do surto psicótico, né, que o Van Gogh teve no momento que ele se automutilou. Olha, outra pintura que retrata a automutilação dele. E aqui ele pintando girassóis. Muito legal. E essa pintura aqui foi do Paul Gauguin, um amigo da época do Van Gogh, que também era outro pintor. Olha, autorretrato. Autorretrato não, retrato. Ele pintava muito pessoas também. Esse aqui é ele também. Mais pessoas. Ele retratava muitas pessoas, na verdade. Pessoas, natureza, cotidiano, né? Eram os temas principais do Van Gogh. Eu acho muito bonita essa junção de amarelo com escuro, com azul marinho, coisa assim, sabe? Que nem essa pintura aqui também. Tem esse azul escuro com amarelo, esse contraste é muito bonito. E o nome dessa pintura é Joseph Roland e esse Armand Roland. Acredito que sejam parentes, né? O pai ou filho, não sei. Olha, essa cadeira é bem famosa, a cadeira de Van Gogh. E tá na National Gallery em Londres. Essa obra também é bem famosa, né? Do quarto do Van Gogh. Muito famosa. E o nome é O Quarto, primeira versão. E outra obra muito famosa, né? Que é Noite Estrelada sobre o Ródano. Esse aqui é o mesmo barzinho que a gente viu no começo do vídeo. Só que pintado de outra forma, né? Acredito eu. Mais retratos, desenhos, esboços. Olha que linda essa pintura. Patience Scaler. Não tem a tradução. Mais girassóis. Os girassóis, como símbolo da alegria de viver, era um motivo que Van Gogh utilizava frequentemente com muitas variações. E aqui tem falando, as pinturas de Van Gogh não são representações naturalistas, mas estão imbuídas de intensidade tangível. O campo de trigo amarelo lança uma sombra azul, enquanto o céu azul irradia pelos raios amarelos. Tais inversões de cores realçam significativamente o efeito da pintura, e pouco depois incentivará os expressionistas a realizarem experiências ousadas de cor e forma. Muito bonito, o nome dessa pintura é O Semeador ao Pôr do Sol. Se quiserem uma dica de livro, de arte, tá aí, uma boa opção. Vocês já viram quase tudo, mas se quiserem ter para si, eu acho uma excelente aquisição, esse livro aqui. Não só esse livro, mas toda a coleção dessa editora Kahneman, né? É muito legal. E eu vou comprar mais. Eu acredito que talvez eu faça uma pequena coleção, né? Se eu conseguir achar mais exemplares de outros pintores, principalmente se for dos que eu gosto. Aí sim eu vou tentar fazer uma coleção, uma mini coleção, digamos assim. Deixa eu mostrar essa última pintura aqui, que eu já vi algumas vezes circulando por aí, né? Que eu costumo muito ficar vendo arte na internet. E esse aqui é Mulher de Branco. Eu já falei muito bonito umas 1000 vezes aqui nesse vídeo, mas não tem como falar, né? Muito bonito, espetacular, maravilhoso. Eu gosto demais de Van Gogh, muito, muito mesmo. As últimas pinturas são essas. Essa aqui é Jardim em Anvers. E esse aqui é Campos com papoilas em flor. Papoilas? É, papoilas. E
Aqui no final, tem falando de as pinturas do Van Gogh estão. Essa aqui é na Europa, olha, Paris, eu já fui para o Louvre, né? Inclusive tem até vídeo aqui que eu já fiz. Para quem quiser conhecer, eu vou deixar um card aqui para vocês clicarem. Tem Boston, no Museu de Arte de Boston, Metropolitan Museum of Art de Nova York. Enfim, tem Dallas, Los Angeles, São Francisco, Detroit, Chicago. Tem muito lugar nos Estados Unidos. Tem aqui também na Rússia, São Petersburgo, Moscou. Enfim, pessoal, foi isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Olha, aqui também tem o nome do Van Gogh aqui nessa lombada, só que em preto. E é isso.